Fala galerinha, vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre hedge, tá? E eu quero aqui nesse primeiro momento trazer o conceito, né? E depois a gente vai ver ali algumas ideias de como usar o hedge a nosso favor, tá? Já adiantando, pessoal, que assim, dá para ganhar dinheiro com o hedge? Não, nós vamos ver que a ideia não é ganhar dinheiro, mas é, vamos dizer assim, uma válvula de proteção, uma ferramenta de proteção. Então, assim, a melhor tradução que nós achamos aqui para o hedge, tá? É proteção, tá? Então, proteção, certo? Então, a melhor tradução. Se a gente pôr o hedge, então, dentro do mercado financeiro, nós vamos ver que tem, vamos dizer assim, ele tem várias formas de se fazer, tá? E qual que é a ideia do hedge, pessoal? É uma estratégia, então, tá? Para fazer proteção de investimentos, né? Contra o quê? Possíveis perdas devido ao quê? Às oscilações do mercado, tá? E por que nós estamos entrando agora nesse conceito, né? Como a gente já vem falando, né? Durante 1 ano e meio trabalhamos aí sem stop no dólar, né? Até mesmo no índice. Mais no dólar, e de um tempo para cá a gente teve a mudança de volatilidade e cenários como de guerra, como, né, política. Então isso tem trabalhado demais o preço, né, ao ponto de nós ficarmos ali uma sequência de dias o preço trabalhando, tá? E aí essa oscilação aqui ela é complicada de a gente ir fazendo possíveis correções dentro daquele modelo que nós continuamos trabalhando, mas agora, né, ficamos um pouco, vamos assim, ressabiados. Por quê? Porque a última movimentação que o dólar fez, ele andou praticamente pouco mais de 400 pontos sem pagar uma mediana para nós, né? A gente à espera de uma mediana para o dia, e assim foi o índice, né? Mais de 16 mil pontos, né? Sem pagar uma mediana. Então, assim, como se proteger dessa oscilação? Aí entra, né, o nosso amigo aqui, hedge. É uma forma. Tá? É uma forma, nós vamos ver que sim, eu tenho várias formas de usar ele, tá? Mas qual que é o contexto? É uma proteção, é uma ferramenta de proteção, né, contra possíveis perdas, né, devido às oscilações que o mercado tem, beleza? E aí, pessoal, para a gente, né, fazer um exemplo, qual que é um dos exemplos aí, né? Por exemplo, a gente tem o hedge cambial, vamos pensar assim, né? Tem o hedge de ações, né? E a gente vai ver que tem várias formas, né? Por exemplo, tá? Mas eu quero falar um exemplo aqui do hedge cambial, que muitas empresas acabam usando, né? Justamente pelo ponto de interrogação. Vamos pensar assim, empresas que exportam, tá? Empresa que exportam seus produtos. Por exemplo, vamos pegar aqui que o Jairo é exportador de laranja, tá? Vamos pegar aqui, certo? E aí, eu firmei um contrato, por exemplo, vamos pensar assim, daqui 3 meses, vamos pensar assim, para daqui 3 meses eu fazer esse recebimento, tá? Então, assim, vou vender laranja, o contrato é 3 meses, tá? E aí o que acontece? E aí o dólar tá trabalhando, vamos pôr um exemplo aqui de 5, né?
de R$ 5 o dólar. Só que o que acontece? A maioria dos contratos, pessoal, não é firmado num valor final. Geralmente, esse cara é formado aonde? Né? No preço do dólar. E o que pode acontecer? Pode ser que daqui 3 meses esse cara esteja trabalhando, por exemplo, né? Vamos pegar aqui a 4,50. Então vamos pensar assim que daqui 3 meses esse cara vai estar trabalhando a 4,50. Então o que acontece? Esse cara aqui, né, ele já teve uma perca aí de 50 centavos de dólar por contrato. Agora sim, vamos pôr isso em milhões, é muita grana. Então o que acontece dentro desse hedge cambial? Tá? Vamos pensar que a empresa, o que ela vai fazer, pessoal, para ela, né, vamos assim, estancar esse possível prejuízo que ela, né, pode pensar, né, em ter. Tá? Então a empresa ela vai acabar fazendo o quê? Ela vai acabar vendendo, né, contratos futuro, né? Então ela vai vender, por quê? Vamos pensar assim agora, né? No exato momento que ela fechou o negócio, o dólar tá 5, tá? Então, quando ela vende o dólar a 5, tá? É como se, nós vamos ver daqui a pouco, eu vou pegar a tela, e se não for nessa aula, eu venho daí com a parte técnica da tela, né? Eu deixo o contexto aqui, né, a parte teórica do RED, e na próxima aula a gente vem daí na parte gráfica. Mas o que a empresa está fazendo é justamente isso aqui, olha. Eu estou, né, com o meu contrato aqui a 5 pila, tá? Que vão me pagar, mas ao mesmo tempo, vamos fazer bonitinho aqui, né? Ao mesmo tempo, então ele fala assim, olha, eu estou, né, o meu contrato aqui a 5 pila, daqui 3 meses, tá? Só que daí o que acontece? Ele não sabe, ele não tem bola de cristal. Se daqui 3 meses o preço vai estar para cima, amém, entendeu? Se daqui 3 meses tiver 5,50, ele tá ganhando. Mas e daí? Quem garante que daqui 3 meses esse cara vai estar 5? E aí é que entra o hedge. Esse cara vende contratos futuros a 5 pila. Né? No preço ali do dia. Ele tá fechando ali. Assim que ele está fechando o contrato, ele também está vendendo contratos futuros. Para quê, pessoal? Se porventura cair, tá? Ele está comprado, tá? Então, o que aconteceu? Ele redeou no mesmo nível de preço. Então, assim, ele não vai ter prejuízos, tá? É claro que ele vai ter, né, algo ali, né, por despesas de rolagem, né, algo, né, corretagem, enfim, algo desse tipo, sim, né, mas nada se compara se ele ficar descoberto, entendeu? Então, geralmente é esse tipo de hedge que as empresas fazem, o hedge cambial, tá? Então, por isso que ele é um mecanismo, é uma válvula, é uma estratégia justamente para nos poupar desses possíveis problemas, tá? Qual outra forma, pessoal? Vamos pegar aqui, ó. Eu posso redear um mesmo ativo, tá? Só que qual que é a ideia do RED, tá? Ele já diz, tá? É uma proteção. Então, dificilmente você vai ganhar dinheiro, tá? A ideia do RED é te trazer uma proteção. E aí nós vamos falar disso, né, na próxima aula, justamente indo para a tela e fazendo exemplos práticos ali para ficar claro. Mas a ideia é isso, mas eu poderia, por exemplo, pegar aqui, ó, a gente que opera ali pela Active, a gente tem, né, o BRA 50, né, que seria tipo um ADR, né, tem o mesmo comportamento do
do índice, o mesmo comportamento. É como se ele fosse um Ibov daí, vamos resumir assim. E lá a gente tem daí o BRA 50, só que a letra, né? Por exemplo, o BRA 50, vamos fazer bonitinho aqui, porque a gente tem lá o BRA 50, que é a letra, que é o nosso índice mesmo, tá? Então, o que que acontece, né? Esse cara pode entrar comprando, né? Aqui, por exemplo, no 130 mil, exemplo, tá? E ele pode entrar vendendo, tá? Nos 130 mil, tá? Qual que é a vantagem daqui? Nada, porque se o preço cair, eu tô redeado, não vai ter prejuízo. Se o preço subir, tá? Você tem 2 ordens em aberto, mas, vamos dizer assim, trabalhando sem prejuízos, né? Que isso seria o hedge. Quem faz muito isso, pessoal? Os boletadores, tá? Tem muita gente, muito gurus aí, né? Para mostrar boleta, ele faz isso. Ele entra lá com 50, 100 contratos, entra comprado numa ponta e entra vendido em outra corretora, em outra carteira. Agora o Profit você pode criar, né? Carteiras, por exemplo, tá? Então, ele tem uma conta lá na Genial e tem uma conta, sei lá, BTG, por exemplo. Lá na Genial ele entra comprado, no BTG ele entra vendido, tá? A ponta que for dar lucro é a ponta que ele vai mostrar, né? Pro público, né? Acontece e tem muito isso, tá? Mas qual que é a vantagem disso aqui? Cara, eu não vejo muita vantagem aqui. Agora, sim, depois nós vamos trazer ali estratégias que dá pra gente o quê? Errei a visão. O cenário mudou. Eu não quero estopar a operação, por exemplo, eu posso entrar redeando, né? Vamos assim, estancando o meu prejuízo, tá? Porque eu estou acreditando na região, só que daí eu vou redear ali e fazer né, aí uma estratégia para mim começar a ganhar dinheiro, tá? Mas o que eu tenho que entender é que o hedge ele sempre vai deixar um prejuízo, tá? Nesse exemplo que eu disse do hedge cambial, qual que é o prejuízo? Né? Contrato, rolagem, corretagem, tá? Tem, né? Tem, só que é pequeno. Qual que é a vantagem desse aqui, eu comprar um ativo aqui e vender outro? Cara, né? Você só está se protegendo, tá? Ganhar mesmo, você não vai ganhar, tá? Dentro das nossas regiões que nós trabalhamos, tá? Por exemplo, eu tenho ponto, né? Nós estamos já olhando por ponto 2 e o ponto 3, seja de compra, seja de venda, tá? Então vamos pensar que quando o preço chega no ponto 2, tá? Que eu quero comprar, certo? Aqui eu tô certo, é uma região boa, tô gostando, né? Tá dentro da mediana já. Só que ele passa direto, ele fala, cara, passei direto, tá? Aqui você pode montar estratégias, tá? Que é o que eu quero trazer daí na próxima aula, tá? Mas resumindo aqui, por exemplo, né? Passou, tá? Eu vou estipular daí, tá? Ele passou. Quantos pontos eu vou deixar ele trabalhar contra a minha ordem? Jairo, 10, 15 pontos, 20 pontos, 100 pontos no índice, 200, né? Então, isso eu vou trazer na próxima aula. Mas, passou daqui dali, cara, se eu estou comprado, eu vendo. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu estanco, eu paro, né, não vai mais ter sangria. As perdas, elas travaram neste momento que eu fiz uma venda, tá? Então, o meu prejuízo, ele fica só nesse intervalo aqui. Se eu estipulei 15 pontos, o meu prejuízo aqui é 15 pontos. Aí, se eu tô com um contrato, é 15 pontos, se eu tô com 2, né? Então, o meu prejuízo tá aqui. Para que vai servir o hedge? Justamente, pessoal, né, para você ter calma, tranquilidade, entender, olhar para a planilha quântica, ver, cara, dei um tiro errado, e agora? O que eu vou fazer? Cara, hoje já não adianta fazer mais nada. Então você tá redeado. Teu prejuízo vai ser um prejuízo
de 15 pontos, que ele vai ser o teu flutuante ali, tá? Ele vai ser teu flutuante, ele vai ficar ali, ó. Eu tenho esse prejuízo aqui, tá? Tô com esse prejuízo. E daí, o que que você vai fazer? Se o dia ainda tá começando, você vai ver o lado da força. Cara, o dia vai ser vendedor, então você vai começar a vender a favor. E aí, pessoal, essas vendas que eu vou fazendo aqui, eu vou estar lucrando, mas isso eu vou trazer na próxima aula. A ideia dessa aula aqui era trazer o conceito e alguns exemplos aqui, tá? Mas na próxima aula daí nós vamos fazer o teste na tela. Beleza? Aquele abraço, até a próxima aula.